Com certeza você já ouviu falar a respeito de alguns dos nomes que foram projetados aí. E nós estamos querendo que você abra o coração para ter experiência com esse aspecto da pessoa de Deus. Não é apenas um nome, mas é uma questão de experimentar isso na nossa vida. Ele não veio com essa característica apenas para alguns, muito menos apenas para aqueles a quem ele se revelou na palavra de Deus. Mas tudo isso é para nós hoje e continuará sendo enquanto Deus existir, ou seja, eternamente. E é o que Ele espera de nós. O nome de hoje, como eu já anunciei, Jeová ou Yahvé. Deus Jeová ou Yahvé seria a transcrição mais exata. E o significado desse nome é Deus autoexistente. Isso tem um significado muito profundo, representa muito para nós, porque Ele não depende de ninguém, não dependeu de ninguém para existir, não depende de ninguém para os seus atos. Ele é Deus autoexistente. Ele não precisa receber um poder específico para ser quem é. Ele é um Deus que sempre existiu, Ele é autoexistente. Ninguém precisou criá-lo. Ele simplesmente é. O Deus que simplesmente é. E vamos ver agora no texto de Êxodo, capítulo 3, quando ele diz isso pela primeira vez, quando ele se revela pela primeira vez como Deus Yahvé. Êxodo 3, versos 11 a 15. No questionamento de Moisés a respeito da explicação que ele sabia que teria que dar aos povos que o questionasse a respeito do Deus a quem ele estava representando, então Deus explica a Moisés: Moisés, você só tem que dizer que o Deus eu sou é quem está mandando você fazer e dizer tudo isso. Moisés, porém, respondeu: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto nesse monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Amém? E essa é a forma que devemos lembrar de Deus. E ele explica para Moisés algumas coisas que atestariam de que Deus era o Deus eu sou. Uma delas era que depois do povo liberto, eles voltariam àquele lugar e seria prestado um culto para Deus ali naquele lugar. Então Moisés passaria toda a sua infância e juventude no Egito. Depois ele teria que fugir por ter matado um soldado. Aí depois ele volta para lá e passa como um porta-voz de Deus as informações que Deus queria que ele passasse ao povo, ao faraó também. Então tem todas as pragas e Moisés voltando ao faraó e o coração do faraó sendo cada vez mais endurecido, até o ponto em que ele se rende e o povo é liberto para atravessar então o Mar Vermelho a pé enxuto
E eles então chegam no ponto de retornar naquele lugar onde Deus falou com Moisés através de uma sarça ardente, que era um arbusto que se queimava, tinha fogo, mas não era consumido, como uma representação da presença de Deus, que nunca nada pode consumi-lo. Então ele começa a explicar para Moisés. Moisés, tem algumas afirmações, algumas dicas aqui que eu posso lhe dar para que você se sinta seguro. Primeira delas, eu serei contigo, você não vai lá sozinho, não é você quem vai enfrentar o faraó, eu vou com você, eu estarei sempre contigo, eu serei contigo. Essa promessa também é repetida lá no final do Evangelho de João, que diz que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, e enquanto estivermos fazendo isso, Deus estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Existe aí uma promessa com uma condicional. Deus estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, desde que nós estejamos fazendo a vontade dEle, que é anunciar as boas novas a todos que ainda não conhecem, a salvação através de Jesus Cristo. Também ele continua explicando, eu sou. Esse verbo indica a natureza imutável de Deus, numa forma de produzir o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Ou seja, nós temos a presença do Deus eu sou no nosso coração. E como Ele não muda, nós também não deveríamos mudar. A nossa fé não deveria oscilar. Uma hora estar mais forte, outra hora estar mais fraca, diante das circunstâncias. A primeira devocional desse livreto que vocês receberam hoje fala a respeito disso, que os problemas não podem nos abater. O nosso Deus eu sou está conosco, Ele é Deus conosco, é presente, Ele não fica entrando e saindo no nosso coração, Ele nos acompanha. No Salmo 139 diz que Ele nos observa desde a nossa formação, quando éramos ainda uma substância informe, e depois começamos a tomar forma. E Ele não só nos acompanha nesse período, esse salmo também fala que se nós tentarmos fugir ao mais profundo mar, ou ao mais alto dos céus, não conseguiremos fugir da presença de Deus, porque Deus é Deus conosco. Amém? Esse Deus que nos acompanha, não nos abandona, Ele não nos deixa só, Ele age em nós e por nós, aonde quer que estivermos, seja qual for a circunstância que estejamos enfrentando. Ele também é o Senhor, Ele não é qualquer Senhor, Ele é o Senhor. E sempre que aparece o Senhor, Deus em maiúsculo na Bíblia, Ele está usando essa expressão Yahvé. E uma curiosidade, na tradição judaica, eles não poderiam pronunciar em voz alta o nome Yahvé, em demonstração ao respeito à pessoa de Deus. Então, sempre que eles estavam lendo as Escrituras, quando chegava nessa expressão Yahvé, Deus eu sou, então eles não liam, eles ficavam em silêncio. E a comunidade então entendia que era uma referência ao Deus eu sou. É muito curioso e muito marcante estudar essas peculiaridades. Parece que é só uma coisa de interesse, que alguns não têm nem tanto interesse assim em saber, mas como é maravilhoso saber que esse Deus tem toda a sua atenção sobre a nossa vida. Esse Deus providenciou a nossa vida e vida eterna para estarmos com Ele na eternidade. Ele fez o que era preciso, Ele se tornou carne em Jesus Cristo, foi até a morte de cruz, venceu a morte no sepulcro, ressuscitou e nos garante vida e vida eterna. Esse é o nosso Deus, esse é o Senhor maravilhoso.
que pode ser percebido por uma peculiaridade na nossa Bíblia. Letra maiúscula. Senhor Deus. Sempre que você ver escrito dessa forma, lembre-se que as pessoas não ousavam nem a pronunciar isso. Tamanho respeito que tinham pela pessoa de Deus. Quando formos estudar sobre o Deus El Shaddai, nós vamos rever isso e vamos ver que quando os escribas estavam fazendo novos rolos da lei, né, da palavra de Deus, quando eles chegavam na palavra El Shaddai, eles tinham que parar, se purificar, tomar lá todos os banhos necessários para a purificação, trocar de roupa, trocar de pena, né, que era a caneta da época, não era Bic. Então ele trocava de pena, pegava uma pena especial para escrever El Shaddai. Isso não era apenas uma tradição, mas era uma demonstração de uma experiência que eles já tinham tido com Deus, a respeito de quem era aquele a quem eles estavam servindo. No Antigo Oriente, onde se acreditava na possibilidade de exercer algum controle sobre os deuses por meio do uso de seus nomes, a resposta direta de Deus é quase um enigma para Moisés. E no âmago da sua resposta está uma afirmação de sua fidelidade no passado e uma demonstração de conhecimento do futuro, ao ponto de dizer: eu não fui só fiel no passado, eu já conheço o futuro, e olha, lá no futuro, independente daquilo que você nem imagina que vai acontecer na sua vida, eu continuarei sendo fiel à eternidade. Não importa a pandemia, não importa se seu time vai ganhar ou vai para a segunda divisão, não importa o câncer, não importa nada. Eu vou ser fiel, eu serei sempre fiel, porque eu sou um Deus imutável. Esse era o âmago, né? O centro, como acabamos de cantar, da afirmação de Deus. Não interessa o quanto você terá de dinheiro, a profissão que você terá, eu serei sempre fiel. Eu conheço já o seu futuro e posso dizer, como Deus eu sou, que eu serei fiel. Olha como é profundo isso, para quem já experimentou a pessoa de Deus na sua vida. Não há nada mágico no nome Yahvé. Isso aqui também é interessante, porque as pessoas queriam saber o nome do Deus, porque eles pensavam que somente por pronunciar o nome daquele Deus criado por pessoas humanas, haveria uma magia, haveria uma movimentação cósmica para que alguma coisa acontecesse. E muitos ainda querem usar o nome de Deus dos tempos de hoje apenas para que alguma coisa aconteça. Muitos ainda querem usar o nome de Deus para que um mal se afaste, apenas por citar mecanicamente ou até de forma pensada, mas como usar o nome de Deus como um amuleto. Então, conhecer a Deus pelo seu nome não é uma questão de proteção, mas é uma questão de experiência, ter experiência com Ele através daquilo que Ele revela pelo nome que Ele tem, pelos nomes que Ele tem. Então, não há nada de mágico, não adiantará nada você simplesmente gritar Yahvé quando o perigo te rondar, porque não vai acontecer uma mágica diante disso. Ou como uma época era comum com o movimento neopentecostal, as pessoas dizerem está amarrado, querendo que o demônio se aquietasse e ficasse e as suas... Opa, caiu alguma coisa aí? Está amarrado. Então era mais ou menos assim que acontecia nos cultos. O som começava a dar problema, está amarrado, achando que era o demônio que estava controlando o som e causando algum problema lá. Era bem assim mesmo. Então não é isso que
de que conhecer o nome de Deus revela a nós, mas sim que Ele é um Deus que existe, existiu, existe e sempre existirá, porque Ele é eterno. Então não se trata de conhecimento de fórmulas secretas ou poderes e palavras mágicas. Trata-se do caráter de Deus e de seu domínio sobre a história. A importância desse nome se deve ao caráter incomparável à natureza de quem o carrega, que é o nosso Deus. E Ele tem compartilhado esse caráter dele conosco, através da presença do Santo Espírito em nosso coração. Quando nós andamos pelas ruas, quando nós convivemos com as pessoas querem ver isso de nós, o caráter de Deus revelado. Quando nós nos expressamos às pessoas, quando nós dizemos a elas um bom dia, quando nós tratamos diante da forma como elas nos tratam, as pessoas querem ver em nós o caráter de Deus. Isso de forma contínua. Eu sei que é difícil, mas é isso que diz o fruto do Espírito e suas qualidades lá em Gálatas 5. É com base nisso que eu estou dizendo o que estou dizendo. Eu sou o que sou, revela um Deus autossuficiente, autoexistente, ilimitado, o único ser do universo que não depende de coisa alguma para sua existência. Ele não depende de nada, nem para fazer coisa alguma, como também para ser alguém ou passar a existir. Ele sempre é. Dizendo na minha pessoa, ele sempre é, sempre será. Como ele disse, eu sou. Ter experiência com Deus Yahvé traz para a vida as seguintes garantias. Ele é Deus conosco. Ele não nos abandonará, independente da circunstância. Nossa insuficiência humana deixa de ter importância quando a presença dele está em nós. Foi a experiência implícita na convivência ou na relação do chamado de Moisés por ele. Olha, eu sei que você não é tudo isso, Moisés, mas acontece que eu estarei com você. E isso fará toda a diferença. Sou eu que vou ser a sua boca, eu vou te dar o auxílio, para que você não precise ficar discursando, mas eu estarei com você, eu que vou guerrear por você. Você só será meu porta-voz, e mesmo assim eu manifestarei o meu poder enquanto você cumpre a sua missão. O Deus Yahvé também nos incentiva a ter um exercício da fé. Então eu creio, eu acredito que Deus existe e Ele estará comigo por toda a eternidade. É Ele quem vai produzir em mim e através de mim o que precisa acontecer. É a presença dEle que fará a diferença na minha vida. E Ele é um Deus que, apesar de ser tudo isso, Ele é um Deus que se permite se tornar conhecido por nós. Ele se permite ser conhecido de cada um de nós. E quem aceita conhecê-lo tem experiência com Ele, hoje, amanhã e sempre. Então essa é a primeira parte a respeito do que precisamos saber a respeito do nosso Deus. E você que está aqui hoje, eu não sei se você já teve essa experiência com Deus, mas se você não teve, Ele está pronto para lhe permitir essa experiência. Eu gostaria que você fechasse seus olhos mais uma vez e conversasse com Deus. Você já tem conhecido a Deus como Deus Yahvé, como Deus que não te abandona, como Deus que está com você, te ajudando nas suas lutas, nas suas dificuldades, na sua falta de experiência, na sua falta de capacidade, falta de conhecimento.
você já teve a experiência com esse Deus ou entende que você precisa clamar por isso ainda na sua vida, entregando o seu coração a Ele, reconhecendo: Deus, eu reconheço que Tu és o Yahvé, que o Senhor é eterno e que o Senhor pode morar no meu coração. Se o meu coração for purificado de toda injustiça, for lavado pelo Seu sangue, e eu preciso dessa experiência. Você quer ter isso hoje para iniciar a sua jornada com Deus de forma experimental e não apenas de ouvir falar que outros já tiveram, mas você quer ter também? Se esse é o seu desejo, eu quero orar com você. Eu pedi que você faça um sinal levantando uma de suas mãos para nós orarmos juntos agora. Alguém? Aqui embaixo, lá na galeria. É o seu desejo de conhecer o Deus Yahvé por experiência e não por ouvir falar. Se é o seu desejo mesmo, levante a sua mão, que nós vamos orar. Eu vou orar agora. Fecharei meus olhos também, e o único que precisa ver isso é o nosso Deus. O único que precisa saber disso é o nosso Deus, o Deus Yahvé. E Ele sabe o que está em seu coração, sabe da sua necessidade, te conhece desde a sua formação, e Ele quer cuidar de você. Pai de amor, temos aqui uma congregação reunida para te conhecer, para te experimentar, para ser transformado através do poder que só existe em Ti. E eu quero lhe pedir, Pai, que em nome de Jesus, essa oportunidade se faça real na vida daqueles que ainda não te conheceram, mas hoje foram despertados para abrir o seu coração e permitir que o seu coração seja limpo pelo sangue de Cristo e que Cristo possa ser o centro dessas vidas, hoje e para toda a eternidade. Não deixe que haja oscilação de fé na vida da tua igreja. Não deixe que pessoas se interessem pelo Senhor e depois permitam que, pelas coisas do mundo, pelos espinhos, ou que o passarinho venha roubar a semente, caiu na beirada do caminho. Mas que isso possa perdurar e frutificar como vida e vida eterna no coração de todos que o desejarem. Eu te peço isso, Senhor, e oro em nome de Jesus. Amém.